aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel Baltech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. Então você atualizou o seu iPhone para o iOS 16, mas você se arrependeu. Você não quer mais, você quer voltar para o iOS 15. E é exatamente isso que eu vou te mostrar. Como voltar, como fazer o downgrade do iOS 16 para o iOS 15 de forma extremamente simples, prática e super rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Bom, para fazer esse processo a gente vai precisar sim de um computador, como você está vendo aqui, mas não se preocupa porque pode ser qualquer computador, tá? Pode ser um Mac, como eu estou usando aqui, mas claro, também pode ser um PC, um computador Windows. Então, não importa qual computador você tem aí na sua casa, esse processo é compatível e vai funcionar, beleza? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, caso você vá fazer esse processo num PC Windows, tá? Caso o seu computador seja um computador Windows, você vai precisar baixar o iTunes para fazer esse processo. Caso você não tenha um iTunes ainda, eu vou deixar um link direto aqui na descrição. Caso você esteja fazendo no Mac, como é o meu caso aqui, não precisa se preocupar em baixar nenhum tipo de software, porque já vem pré-instalado. Show? Beleza. Agora que estamos todo mundo na mesma página, vamos começar com o processo. Tudo que você precisa fazer é abrir o seu navegador de preferência, pode ser o Safari, Google Chrome, Firefox, qualquer um, tá? E a gente vai para o seguinte site, ipsw.me, como você está vendo aqui em cima. ipsw.me, eu vou deixar o link, claro, na descrição também e também na tela. E o que é que a gente vai fazer nesse site, galera? Muito simples. A gente vai simplesmente baixar o nosso iOS 15. A gente precisa baixar o iOS 15 primeiro, para que depois a gente comece o processo. Bom, a gente vai aqui em iPhone. Inclusive, se você estiver fazendo esse processo para um iPad, pode fazer também, pode clicar em iPad, tá? Então, como é iPhone aqui no nosso caso, vamos clicar em iPhone. Se tiver qualquer tipo de anúncio, pode fechar. Espera ele baixar aqui e aqui você vai selecionar qual modelo do seu iPhone. Então, como você está vendo aqui, tem todos os modelos até o iPhone 1, tá? Então, vão ter todos os modelos aqui. No meu caso, é um iPhone 13 Pro Max. Então, vamos clicar aqui em cima, espera carregar. E aqui a gente vai baixar o iOS, como é chamado, é um arquivo IPSW. Então, vamos lá. Como você está vendo aqui, o que a gente precisa baixar é o que está verde. É esse que está verdinho aqui em cima, que é justamente o iOS que a Apple ainda assina. Esse é o termo técnico, ou seja, que é o que ele ainda permite que a gente volte. Então, nesse momento, a gente só tem uma versão do iOS 15 que a gente pode fazer esse processo, que é o 15.5. A depender de quando você esteja vendo esse vídeo, pode ser que o verde aqui em cima seja justamente o 15.6, o 15.7, enfim, não tem problema. Você precisa clicar apenas no que está verde, no que está assinado, como você está vendo aqui com esse check, é o que está assinado. Qualquer coisa abaixo, esses vermelhos aqui, eles não estão assinados. Então não adianta você querer instalar uma versão mais antiga, sei lá, eu quero o 15.1. Não vai funcionar, tá? Só vai funcionar o que está aqui em cima verde, que no momento é o 15.5, mas quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser até que o 15.5 já esteja aqui embaixo e você tenha que baixar uma mais recente. Isso é super importante para você entender, tá? Então, 15.5 é a única opção que a gente tem. Clica em cima, vamos esperar aqui ele carregar e aqui a gente faz o download aqui embaixo, o download bem grande, tá? Clica em download, ele vai começar a baixar automaticamente. Só isso. Eu vou cancelar aqui simplesmente porque eu já fiz o download previamente para a gente ganhar tempo. Então eu vou cancelar, mas você espera o download ser finalizado. Quando o download terminar, eu recomendo que você pegue o arquivo e você coloque ele no seu desktop, na sua área de trabalho, só para facilitar mais tarde, tá? O meu é esse aqui, esse é o arquivo que eu já baixei completo, né? Eu vou pegar ele aqui e eu vou jogar ele justamente aqui, na minha área de trabalho, e eu recomendo que você faça isso no seu computador também. Podemos fechar tudo, não precisamos de mais nada, já estamos aqui com o arquivo IPSW, o que a gente acabou de baixar na área de trabalho só para facilitar. E agora, o que você vai precisar fazer é justamente conectar o seu iPhone no seu computador, né? A gente vai precisar conectar via o cabo. E eu super recomendo, galera, que você use um cabo autêntico, que você use um cabo original da Apple. Essa parte é muito importante, porque se você usar um cabo genérico, falso, pode ser que dê trabalho, pode ser que não funcione. Então pega um cabo original mesmo da Apple, que vai facilitar bastante o seu processo. Agora, você pega o seu iPhone, você desbloqueia ele. É super importante que você desbloqueie, tá? Porque senão não vai funcionar, deixa ele desbloqueado. E aí você pluga o cabo. Você vai ver que ele vai carregar, como você está vendo aqui. E, inclusive, ele provavelmente vai perguntar se você deseja confiar nesse computador, se isso for a primeira vez que você faz esse processo. Se não, pode ser que já vai direto. Então, confia,
você vai colocar o seu código, esse é o seu código da tela de bloqueio mesmo, que você usa para desbloquear o seu iPhone, então coloca aqui justamente seu código, dá o OK. A gente precisa fazer apenas mais uma etapa aqui no iPhone antes de a gente começar a restauração, que é ir em ajustes, depois a gente vai aqui no seu nome, tá? Onde vai ter o seu ID Apple, depois vai em buscar e depois a gente tem que desativar o buscar iPhone. Então tem que ir aqui em ativado, né? Se tiver ativado no seu, que deve estar, e aí você desativa o buscar iPhone. Ele vai pedir justamente a senha do seu ID Apple, você coloca aqui a senha do seu ID Apple, e aí é só tocar em desativar, você vai aguardar um pouquinho, aguarda alguns segundos aí, espera um pouquinho mais ainda, tá? Aí agora sim, desativando o buscar, e como você está vendo, está realmente desativado. Agora, a gente não precisa mais do iPhone, a gente pode deixar o iPhone plugado, tá? Super importante, deixa ele plugado, deixa ele com a tela acesa, como está aqui o meu. E aí você pode colocar ele no canto, coloca ele em cima da mesa, deixa ele no cantinho dele, sem precisar mexer nele nem nada. Agora sim, a gente vai começar o processo. E agora tudo que você vai precisar fazer é abrir o iTunes. Se você está usando um computador PC, um Windows, você abre o iTunes. Se você está usando um Mac mais antigo, você abre o iTunes também. E se você está usando um Mac mais novo, como é o meu caso aqui, o processo é feito pelo Finder, que é esse programinha aqui. Mas não se preocupa, porque o processo é exatamente igual, as janelas são exatamente iguais, independentemente do programa, do modelo, do ano e do PC que você está usando, beleza? Então abra o seu programa, seja o iTunes ou o Finder, vamos abrir ele aqui. E vamos clicar em iPhone, no meu caso aqui, tá? Como você está vendo, ele pode pedir uma confirmação se você deseja confiar no iPhone. Então pode confiar. Pode ser que essa tela não apareça para você, tá? E aí ele vai carregar as informações. Deixa eu só aumentar um pouquinho essa janela. E essa janela aqui ela vai ser basicamente a mesma, como eu falei, independentemente do computador, do que você usa. Bom, a partir desse momento, o que é que a gente vai fazer? A gente vai restaurar o iPhone. Pois é. O processo de downgrade, ou seja, o processo de voltar, né, de uma versão de software para uma mais antiga, exige a restauração do aparelho. Consequentemente, a gente vai apagar todos os dados, a gente vai zerar o aparelho. E isso é muito importante que você entenda, por isso eu estou explicando para você logo aqui, para não ter nenhum problema lá na frente. Então sim, a gente vai restaurar o iPhone e vai perder todos os nossos dados. Agora, não se preocupa porque depois que a gente restaurar, quando a gente for ativar o iPhone novamente, a gente pode recuperar os nossos dados de um backup sem o menor problema, tanto de um backup do iCloud, quanto de um backup do computador, caso você tenha feito. Por isso é super importante sempre fazer backups, porque eventualidades como essa acontecem e com o backup você fica sempre seguro. Informação super importante em relação a essa questão do backup é o seguinte: você só vai conseguir recuperar todas as suas informações do backup, tá? Você só vai conseguir usar o seu backup caso você tenha um backup no iOS 15. Isso é super importante. Por quê? Porque se você tiver um backup apenas no iOS 16, quando a gente fizer o downgrade, né, quando a gente voltar para o iOS 15, esse backup do iOS 16 não é compatível e não vai funcionar. Então, apenas se você tiver um backup anterior, né, de quando você estava no iOS 15, aí sim você vai poder recuperar todos os seus dados e aí você vai poder, de fato, usar esse backup. Então, ele tem que ser no iOS 15 para ser compatível com o seu iPhone, já que depois do processo, o seu iPhone vai estar também no iOS 15. Beleza? Tudo explicadinho, tudo entendido? Vamos lá. E tudo que a gente precisa fazer é clicar em restaurar, mas a gente não vai simplesmente clicar aqui em restaurar. A gente vai ter que clicar enquanto aperta um botão aqui, ó, no teclado. Porque se a gente clicar em restaurar aqui direto, ele vai restaurar para o próprio iOS 16. Se você está usando um Mac, como é o meu caso, você vai apertar nesse botão aqui, ó, Option, como você está vendo, espero que na câmera esteja pegando bem. Você vai clicar aqui no Option e vai ficar segurando esse botão, o Option, e aí você vai clicar normalmente com o seu mouse no botão restaurar, ali na tela. Se você estiver usando um PC Windows, você vai apertar o botão Shift. Mesma coisa, aperte e segura o Shift, você vai ficar segurando o Shift aqui e clica com o mouse no botão restaurar lá no computador do mesmo jeito, um clique normal, tá? Então vamos lá, como o meu caso aqui é um Mac, eu vou apertar o Option, você tá vendo que eu tô apertando e segurando o Option, tá vendo? E o mouse aqui atrás, como você tá vendo no restaurar. Tudo que eu preciso fazer agora é clicar no restaurar. E aí, como você está vendo, ele abre uma janela, você pode soltar o botão aqui do seu teclado, e é nessa janelinha que abre que a gente vai selecionar justamente esse arquivo aqui, que é o nosso iOS 15, no meu caso 15.5. Então, vamos aqui em mesa, no meu caso, por isso que eu falei para botar na mesa para ficar mais fácil, né, na área de trabalho, clica em cima do arquivo e clica em abrir, tá?
Como você está vendo aqui, ó, o Mac, ou o iTunes, ou o Windows, ou o PC, né, vai depender do seu computador, apagará e restaurará o iPhone para o iOS 15.5, verificando a restauração com a Apple. Beleza, é exatamente isso que a gente precisa. E agora, tudo que a gente precisa fazer é clicar no botão restaurar, e ao clicar no botão restaurar, ele vai iniciar o processo. Eu já quero te explicar aqui logo antes, que isso é super importante. Clique em restaurar, ele vai começar o processo aqui no iTunes ou no Finder, né, dependendo de qual computador você esteja usando. Vai carregar uma barrinha ou aqui embaixo ou aqui em cima e vai carregar várias barrinhas e tal, e você não precisa fazer nada. Não mexe no iPhone, não mexe no computador. Deixa o processo ser feito, você não precisa fazer nada agora, tá? Vamos clicar em restaurar. Como você está vendo, está preparando a restauração, vai começar aqui a extrair o software, a carregar, e a gente não precisa fazer nada além de esperar. E após alguns segundos, é isso que você vai ver na tela do seu iPhone. A maçãzinha da Apple com uma barra de progresso aqui embaixo, que vai ser carregada, como você está vendo aqui. Essa barra de progresso ela vai preencher, depois ela vai carregar de novo. Esse processo vai ser feito algumas vezes, o seu iPhone vai reiniciar automaticamente também, a tela vai apagar e acender de novo. E como eu falei, você não precisa fazer nada, tudo que você precisa fazer é esperar. E após alguns minutos, é exatamente essa tela que a gente vai ver aqui, a tela Olá, ou seja, a tela inicial, demonstrando que sim, o nosso processo foi finalizado com sucesso, a restauração foi finalizada com sucesso, o downgrade foi um sucesso. E agora, somente agora, quando a gente estiver nessa tela aqui, Olá, né, nessa tela inicial, a gente pode desplugar o iPhone do computador. E agora tudo que você precisa fazer é justamente ativar o iPhone normalmente, como se ele fosse um iPhone novo, né, que você comprou, que você acabou de tirar da caixa, um iPhone 0. É exatamente o processo que você vai fazer. Então você vai colocar o seu idioma, você vai colocar todas as suas informações como país, né, região, vai preencher isso direitinho. E importante, galera, a questão do backup. Então você vai seguir aqui com o processo até que ele te pergunte sobre o backup. Então, depois de finalizar o processo de configuração, como você está vendo aqui, todos os meus dados vieram através do backup, né? Estão baixando aqui todos os meus aplicativos, todos os meus dados. É só realmente esperar um pouquinho até que tudo seja baixado. E claro, eu não vou perder nenhum dado, porque eu puxei tudo do backup. E se a gente for aqui nos ajustes, e a gente for descer aqui até geral, e depois sobre, lá em cima, como você está vendo aqui, 15.5, iOS 15.5, ou seja, o processo de retorno de downgrade do iOS 16 para o iOS 15 foi feito com sucesso. Valeu, é isso. E eu vejo você no meu próximo vídeo, esse que é o melhor conteúdo Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.